Boa tarde a todos, a todas, a todes. Vamos ao nosso encontro de hoje. Estou muito feliz aqui de estar vendo uma sala cheia. Olha que bonito, curso de letras em inglês com a sala cheia. Esses meninos, essas meninas bonitas aqui, ó, só gente bonita. Que coisa boa, gente, de estar com vocês, né? Pelo menos a gente vai ter uma tarde agradável, uma tarde gostosa, né? Pelo menos é isso que eu espero, a gente está discutindo, aprendendo. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, o importante é estar aqui trocando saberes. Isso é fundamental para nós, troca de saberes. Eu vou sempre insistir com vocês. O aprendizado, o local de aprendizado, seja ele virtual, seja ele presencial, ele é um momento de troca de saberes. Ele é um momento de diálogo. A posição sujeito minha enquanto professora é uma posição sujeito de orientadora geral, de estar aqui direcionando os estudos, por isso que muitas vezes eu chamo de estudos dirigidos, mas, acima de tudo, é uma troca de saberes. Eu aprendo com cada um, com cada uma de vocês. Vocês me ensinam muito. Isso, para mim, é uma coisa primordial. Para mim, isso é um tesouro. A cada fala de vocês, a cada olhar, quando a gente tem a oportunidade de ligar as câmeras, né, quando a gente sabe da diversidade, das dificuldades de acesso que cada um tem, é um saber, né? Isso é fundamental. E a gente poder dialogar, estar aqui hoje, é também um ato de resistência. É bom a gente ter sempre isso claro, né? Cada uma que está aqui hoje, ele está resistindo a todo esse momento que nós estamos vivendo, porque era para estarmos no momento presencial, né? Nós estamos aqui porque não há outra forma, não há outra forma. E estar aqui também é resistir, porque nós queremos ser e estar nessa sociedade enquanto educadores de qualidade, né? E isso aqui é uma forma da gente estar garantindo o nosso saber. Então, novamente, eu peço autorização para cada uma de vocês para estar aí entrando nesse mundo, estar aí entrando na sua casa, estar aí entrando no local do seu trabalho. Eu sei que tem gente dentro do carro, eu sei que tem gente lá na rede, né? Acho que foi o Mário que o Ivan que acabou de acordar, então eu estou entrando aí nesse bom dia para o Ivan, porque para o Ivan é agora um bom dia, né? Eu sei que é um momento muito especial da vida de vocês, né? Eu estou entrando na vida de vocês. Vamos deixar nesse momento, nessas horinhas que a gente vai estar junto aqui, as coisas ruins sair para fora, vamos jogar para fora as coisas ruins, né? Todos nós estamos vivendo momentos ruins, nós não estamos vivendo momentos bons, né? Ninguém gostaria de estar fechado, e nós estamos fechados, porque a gente está preservando a nossa vida. É um momento de preservar a vida, porque nós queremos viver, e por isso nós estamos aqui, porque nós queremos viver, porque daqui a alguns tempos nós vamos estar todos juntos, porque nós preservamos a nossa vida. Nós sabemos que esse é o momento de garantir a vida, e por garantir a vida nós estamos fazendo esse estudo dessa forma online, nesse momento, né? Essa troca de saberes. Tá? Então eu peço permissão para estar entrando na vida de vocês, entrando nesse espaço tão privado, que é a casa, que é o local, o cantinho de cada um, de cada uma. E nessa diversidade toda aí, que vocês estão tendo esse esforço imenso de tentar um sinal de internet, de partilhar esse sinal de internet. Quem estiver dividindo nesse momento aí o computador, né, pode colocar depois o nome de 2 na chamada, coloca o nome aí, barra, né, André e José, barra. Eu sei que tem gente que divide computador, eu sei que tem gente que divide internet, nós sabemos que o colega cai a conexão, nós sabemos que não dá para estar, que vocês estão dividindo tudo isso. Tranquilo, a gente vai se arrumando da forma que tá bom, pessoal? Espero que a semana de vocês tenha sido legal, né? Espero que vocês tenham aí esse cuidado, espero que ninguém tenha perdido ninguém. A gente estava dialogando um pouquinho antes, aí de começar a aula, né? Nós tivemos a grande perda para a educação brasileira. Assim que a gente terminou a nossa aula semana passada, naquela noite nós perdemos um grande educador, e principalmente de se pensar da educação, das políticas educacionais brasileiras, que é o José Luiz Sanfilippo. Nós falamos dele da última aula, e naquela noite ele deixou esse plano terrestre, né? Sanfilippo se foi, mas ele está presente conosco aqui, né? Ele deixa uma missão imensa para todos nós, que é discutir as políticas públicas, que é discutir o ensino brasileiro, que é discutir a escola brasileira.
e discutir a escola brasileira, discutir todas as especificidades, as formações. E é isso que o nosso curso está caminhando. Né? Por isso que pensar política educacional no curso de letras em inglês é fundamental, porque é pensar na formação de vocês. E esse texto, ele é crucial. Semana passada a gente tentou trazer para vocês uma historização, um pouco dessa história das políticas educacionais, da história da educação no Brasil de forma geral. E hoje a gente vai entrar especificamente um pouco dessa história da LDB no Brasil, né? Da LDB no Brasil. E como que foi essa tramitação da LDB no Brasil, que vamos cair até um pouco, quando chegar lá no finalzinho dessa aula de hoje, para deixar um prenúncio, para a gente pensar um pouquinho de como se construiu esse processo da LDB. Porque, como nos diz Marilena Chauí, é importante a gente recuperar um pouco dessas discussões no Brasil, que as pessoas esquecem, né? Leis se torna aquela coisa monótona, né? A maioria das pessoas acha que a gente tem que estar aí decorando lei, número de lei. É isso que o sistema cobra da gente, né? É isso que não é real do nosso dia a dia. A gente discutiu isso também na outra aula. Esse plano não real de cobrar do educador a plataforma de leis, a plataforma de números, de datas, né? Como se a gente fosse simplesmente um dicionário ambulante, te tira a forma crítica da situação, te tira esse olhar histórico, esse olhar politizado da situação, esse olhar político. E a Marilena Chauí aborda muito isso quando ela discute algumas questões importantes, que é quando se pensa que o Brasil esse Brasil pacífico, né? Esse Brasil que aceita tudo, ou seja, ela tem uma obra que chama Conformismo e Resistência, que eu indico para todo mundo ler. Tem até um texto dela, chama-se Conformismo e Resistência, tá? E é um texto muito legal, que ela traz um pouco do parâmetro de como os Estados Unidos estão nos olhando, de que a gente se conforma com tudo e de que a gente não resiste, né? E se para quem lê o texto, apesar de ser, o texto traz muita informação, concordo com vocês, mas depois que eu mostrar um pouco a forma didática que eu vou trabalhar, vocês vão falar, ficou mais fácil de entender, tá? Vocês vão perceber que esse conformismo é um conformismo velado, que quer que a gente se tenha, e é de propósito esse conformismo velado, né? É um olhar que se tem sobre as condições discursivizada das nossas posições, e que não é assim. A nossa história não é conformista. A história da educação brasileira não é conformista. Para se chegar no curso de letras em inglês, da forma que vocês têm hoje, não é uma história conformista. A formação de professores não é uma história conformista, né? E por conta disso que hoje é importante a gente entender um pouco de como foi essa tramitação. E eu escolhi esse texto da Iria, porque eu acho bem didática de forma geral, tá? Ela passa de forma geral para os pontos mais importantes dessa tramitação, e abordando os dois grupos que se formam. E esses dois grupos que se formam, né, que é o grupo oficial, que é o legislativo, essa luta legislativa, como se corre em todos os discursos, né, que eu chamo de discurso. Mais tarde a gente vai ter outra oportunidade de se encontrar juntos, né, eu chamo a professora Eni Orlandi, né, trabalha isso muito nas suas obras como discursos fundadores, eu prefiro chamar isso de discurso fundador, né, e está muito presente nas leis brasileiras, esse discurso fundador, e temos também aí esse outro lado, que é a luta dos professores, do movimento, que é o fórum organizado, que está todo presente no texto aí o tempo todo. Então, a gente vai agora abordar isso. Eu vou trazer para vocês, eu estou agora aqui explanando de forma geral esse texto, trazendo esse processo todo dessa formação da Constituição, desse movimento da LDB.
para a gente entender até como chegou até hoje, nesse tempo presente. Tá? E aí eu vou trazer especificamente nos slides para vocês. Podemos fazer assim? Hein, pessoal? Sim? Pode ser? Tá, eu tô vendo que vocês estão com a internet um pouco travando. Fica tranquila, tá, Marina? Se travar muito, você perder, depois fica disponível para você, tá? Depois você pode reassistir. Fica tranquila, tá? Fica tranquila. Pessoal, eu vou passar nos slides, então, para vocês, ok? Pode me interromper a hora que vocês quiserem, tá? A hora que vocês quiserem, pode me interromper. E fiquem à vontade, pergunta, professora, que eu estou escutando vocês aqui, tá? Vocês podem ficar à vontade, que eu estou escutando vocês, e aí dá para vocês acompanhar. Quem conseguiu ler o texto? Deixa eu só tirar daqui da tela algumas coisas. Quem conseguiu ler o texto? Fala para mim. Muitas pessoas. Vocês acharam o texto difícil? Sim ou não? Achei um pouco, professora. Um pouquinho. Ele é muito cheio de dados, né? Uhum. Sim, muito dados. Muita data. Isso, eu também acho, eu concordo com vocês, não discordo, não. Ele é muito cheio de dados, muita data, e ele se torna repetitivo várias vezes, né? Então, assim, vocês vão entender agora nos slides, vocês vão perceber nos slides que eu enxuguei tudo isso, tá? Para ficar bem didático para vocês, tá? Então, eu enxuguei toda essa informação, requer muita atenção. Requer muita atenção o texto, porque ele traz, ele vai e vem, né? Ele começa lá em 60, aí ele volta, ele traz a LDB, aí ele volta, ele requer que você busque informação, é importante saber de que partido o cara tá ligado, não tá ligado. Eu sei que vocês não têm muito tempo para isso, tá? Então, por isso que eu fiz essa didática de trazer os slides, para ficar bem mais prático para vocês entenderem o que é importante desse texto. Tá? O que é importante a gente saber desse material? É esse meu jogo de cintura hoje com vocês, ok? Então, eu vou agora passar, e aí vamos ver, se vocês não entenderem, vocês podem cutucar, pode falar, tá? Que a gente vai falando com vocês. Estão enxergando a tela? Estão enxergando? Sim? Sim. Sim, Ótimo. Ótimo. Pessoal, eu dei o nome da nossa discussão hoje para vocês de Conhecendo os Caminhos da LDB. Por que Conhecendo os Caminhos da LDB? Porque, na verdade, é esse trajeto, é esse exercício que nós estamos fazendo na sala de aula. A LDB, ela sempre vai ser um processo de estudo para nós educadores. A gente nunca vai entendê-la plenamente, porque ela sempre está no processo de tramitação. Vocês vão reparar nisso no texto. E para quem é professora na sala de aula e está dando aula hoje, sabe muito bem disso. Vira e mexe, a gente está ali discutindo nas nossas reuniões de núcleo da escola, a gente está ali discutindo quando tem formação, a LDB. Então, a LDB sempre vai ser um instrumento nosso presente de discussão, tá? Então, por isso que eu coloquei Conhecendo os Caminhos da LDB, para a gente estar tendo noção que esse é um documento que sempre vai estar presente, porque sempre tem alteração. E entra o governo, sai o governo, está se propondo a mexer. E por que está se propondo a mexer? Essas reflexões que, enquanto educadores, eu quero que vocês se proponham a pensar, né? Por que sempre nesse documento está tendo alguém ali colocando o dedo e mexendo? A doutora Iria Brzezinski, acho que é bem assim que se pronuncia o nome da guria, tá?
Eu trouxe um pouco da imagem dela para vocês conhecerem quem é a professora, tá bonitona, vocês estão vendo, né, que ela tá enxutona aí, tá? A professora, essa aqui a gente pega as informações, quando vocês quiserem conhecer quem é o professor, vocês correm lá no currículo Lattes, tá? Se ninguém ensinou para vocês, eu vou dar um toque. Tudo que vocês fizerem nessa vida acadêmica, guardem e põe nesse bendito currículo Lattes, que vocês vão precisar muito para prestar concurso, para passar no mestrado, para tudo que vocês fizerem nessa bendita vida, eles pedem esse currículo Lattes para o futuro acadêmico, tá? Ela é formada em Ciências Sociais, eu não vou ler tudo não, tá? Vou só passar assim por cima. Vocês veem que ela é bem ligada a essa área da educação, na administração escolar, tá? Ela participa diretamente de fóruns que discutem a questão da educação, ela é da Associação Nacional dos Professores, conectada para estar discutindo políticas educacionais. Então, você vê que a professoria, ela está diretamente ligada à questão de gestão escolar, né? Então, ela está discutindo políticas educacionais constantemente na carreira profissional dela, tá? Ela está presente nisso, é uma professora militante da educação, na educação e para a educação. E, por conta disso, eu acho que esse texto dela, que é um texto que está lá disponível, eu coloquei até o link para vocês, na revista, no periódico Trabalho, Educação e Saúde, né, Trabalho, Educação e Saúde, ele vem sendo intitulado Tramitação e Desdobramento da LDB, né, embates entre projetos antagônicos de sociedade da educação. Vou ensinar uma coisinha de leitura para vocês, que eu acho muito importante. Toda vez que a gente vai ler, a gente sempre se preocupa, tá tentando interpretar o texto, sempre a partir do seu título, gente. Esse é um exercício da leitura. Tem uma autora, que eu acho que vocês todos aqui na sala de aula já devem ter ouvido falar dela, Eva Maria Lacatos. Antiga pra caramba, muito antiga a Eva Maria Lacatos. Mas eu acho que ela é uma das melhores autoras da andar de trás, que soube discutir de fato, para quando a gente pensa em metodologia de leitura, para quando a gente pega aquele aluninho lá embaixo, quando ele entra na graduação, que ele fala, como que eu faço para ler? Eu sempre falo isso, existem 3 fases de leitura de um texto. A leitura de conhecimento, a leitura de reconhecimento e a leitura de aprendizagem. A leitura que você conhece, né? Eu vou lá e pego o livro, né? Eu vou lá, pego o livro, eu conheço, esse livro é legal. Aí eu sento na mesa da biblioteca, esse livro é legal, tá? Aí eu vou reconhecer esse livro, aí eu vou ler o título do livro, aí eu vou abrir o livro, eu vou ver a capa, vou ver o sumário, né? Que legal esse livro. Eu estou reconhecendo o livro. Aí eu vou levar para casa. Aí eu levei o livro para casa, eu vou fazer a leitura de aprendizagem. Aí, na leitura de aprendizagem, eu vou começar desde o título, aí eu começo a aprender já fazendo, de fato, uma leitura que eu vou grifar o texto, que eu vou aprender mesmo a fazer a interpretação. E a Eva Lacatos já falava isso para a gente lá atrás, né? Essas fases da leitura são muito importantes. Por que eu estou falando essa situação? Então, quando você pega um texto desses que a gente dá para vocês lerem na sala de aula, cara, pega o texto e já tenta interpretar pelo título. Você já desmonta a leitura toda que você vai fazer no decorrer da aula. Você vai fazer uma prova, um exercício do professor, desbanca pela interpretação já do título do texto, que você se dá hiper bem, tá? É um toque que eu dou para vocês. Vamos lá. As notas introdutórias. Então, o que a Ilia vai discutir com a gente nesse texto? Ela faz uma discussão, como vocês colocaram, ela escreve de uma forma militante, e já é de militante, tá? Militante faz isso mesmo. Antes eu escrevia muito assim. Aí depois eu mudei de forma de escrita, quando eu fui para a área da linguagem, né, eu aprendi a escrever de outras formas. Eu penso no meu leitor. Hoje em dia eu penso mais no leitor. E aí ele escreve de uma forma militante, então ela traz muito contexto, muita data, e ela milita mesmo na escrita dela. E às vezes isso pesa o texto, mas as informações que a Ilia traz no texto são importantes para entender o que ela quer chegar no final. Então eu compreendo quando vocês dizem que a leitura é pesada. Por isso que a minha função aqui enquanto professora é fundamental para tentar resumir tudo isso para vocês.
tá? Então, o que a Iria vem propor para a gente, de fato, nesse texto? Ela vem propor, resumidamente no texto, que eu entenda os dois mundos que cercearam a LDB. Ela vem dizer, olha, durante toda a construção de tramitação, veja, a Iria não está discutindo a construção do projeto antes. Ela está discutindo a tramitação, desde quando foi apresentada a LDB e até a implementação dela, tá? O que aconteceu nesse processo e qual foi as duas disputas antagônicas durante esse processo? Por que demorou tanto tempo para isso ser implementado? Até aqui, vocês entenderam qual foi a proposta da Iria? Entenderam, meus amores? Sim. Sim? Então tá. Sim. Entendido isso, a Iria fala para a gente, então, olha, ocorre dois mundos. Que dois mundos são esses? Acorda, Ivan! Acorda, Juarez! Que dois mundos são esses? São dois projetos. Esses dois projetos são antagônicos. Eles não estão do mesmo lado. Um é o lado oficial e o outro é o lado dos educadores. Tá? Somente após 8 anos, depois de apresentado esse projeto, que se enfervesceu para retomar a discussão da LDB, que foi lá em 1996, tá? E aí, então, aparece essa disputa desse mundo real e desse mundo oficial. E nós estamos falando aí, num período muito interessante, que é um período de 2 governos, que é o governo do Fernando Henrique Cardoso e do governo Lula. Olha que louco! Então, não dá para fugir da antagonia. Nós estamos falando de um governo neoliberal, nós estamos falando do governo dos trabalhadores. Tá? Até aqui, tudo bem, né? Pois bem. Então, a LDB, todo mundo aqui sabe, que vocês já ouviram falar isso em algum momento, ele é um projeto aí que é conhecido pelo Darcy Ribeiro, apresentado e levado pelo senador Darcy Ribeiro. Tá? A LDB, ela... acima de tudo, tem um movimento muito forte nesse momento, quando é retomada a tramitação dela. Um movimento muito forte que envolve o Fórum Nacional. Existe, além de ter os políticos todos envolvidos nesse processo, nós temos um Fórum Nacional. Um Fórum Nacional que é uma frente de luta que está presente totalmente nas discussões para defender. E esse fórum, ele tem uma luta incessante, que é uma luta contra os interesses de uma defesa única, de um sistema particular de ensino. Por quê? Claro que existia uma defesa que defendia os interesses da escola particular. É quando, então, a Iria vem mostrar para nós no texto que existia um mundo real e um mundo vivido. Esse mundo real, esse mundo vivido, tá? Vai mostrar claramente, olha só, o mundo real é o mundo vivido, tá? Que representa quem? A luta dos educadores, que é muito claro, e todo mundo percebe isso numa conjuntura nacional na década de 80 no Brasil. Nós aí, que somos mais velhos, a gente percebe que na década de 80 no Brasil, nós temos caras pintadas na rua, né? É quando inicia todo aquele movimento fora Collor. É quando as empresas na rua, é quando a gente tem todos os movimentos da Embraer, é quando os sindicatos metalúrgicos se organizam, é quando acontecem todos os movimentos na Amazônia, sabe? É quando tem toda uma efervescência de organização, seja do campo, ou seja da cidade, no Brasil, em defesa da cidadania, e lutando contra as práticas do mundo oficial, lutando contra o neoliberalismo. Tá? Então, esse é um mundo que a Iria vem chamar de mundo real, ou seja, o mundo da prática, o mundo vivido. E tem aí o mundo oficial, que a Iria chama no texto, que é esse mundo político, né? Que são as práticas neoliberais, que é aqueles que defendem a globalização, que defendem o rumo, a ordem e o progresso. Ou seja, um projeto que defendia o Estado mínimo nacional.
Está claro para vocês o que é o mundo, o que é o grupo do mundo real, do mundo vivido, e o que é o grupo do mundo oficial, do mundo político? Sim. Sim. Sim, professora. Sim, isso é importante para se entender o texto, tá? Bom, e aí a Iria vai lá no texto discutir, então, e estando claro que existiam esses dois grupos que são antagônicos, está claro para vocês que eles são totalmente antagônicos. A gente vai perceber agora como que funcionou, então, essa trama toda de disputa desse mundo real vivido, de disputa desse mundo oficial, tá? Dentro do legislativo. Tá? Porque dentro desse mundo real vivido, desse mundo oficial, estava ocorrendo e tramitando a LDB. Então, essa LDB estava vivendo um embate incrível entre o real e entre o oficial. Tá? Somente, se vocês perceberem que essa LDB, ela vem somente, olha lá, 13 anos, ela demorou 13 anos de tramitação. Pense bem, a primeira LDB, nós estamos falando de 1961. A primeira LDB é apresentada em 1961, tá? Olha, isso é muito forte a gente pensar. E aí eu trouxe uma citação do Polveni, que eu acho isso muito forte quando a gente pensa. E eu gostaria que vocês pensassem nessa citação. Olha, Polveni fala o seguinte: o campo da história é, pois, inteiramente indeterminado, com uma única exceção. É preciso que tudo o que nele se inclua tenha realmente acontecido. O que o autor está querendo dizer para a gente, pessoal? O Vene está alertando cada um de vocês nessa sala, nesse momento, que é necessário, é fundamental que todo educador, que qualquer sujeito, é obrigatório que a gente olhe a historicidade de qualquer acontecimento. O que é olhar a historicidade de qualquer acontecimento? É olhar o processo que se dá o acontecimento. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar o Gesiel nasceu. Ou não posso chegar aqui e falar o Gesiel caiu e quebrou a perna. Apenas. Eu tenho que entender por que o Gesiel nasceu. Por que o Gesiel caiu e quebrou a perna? Eu tenho que entender, primeiro, a historicidade. O Gesiel caiu. Qual a historicidade disso? Por que o acontecimento é o Gesiel caiu? Mas o que fez com que o Gesiel caísse? O que levou a este acontecimento? Quais os fatores? Quais foram os fatores econômicos, políticos, sociais, reais, desse mundo real Eu tenho que olhar a historicidade, não basta eu falar, olhar a história. Tudo que se inclua, eu tenho que olhar o real acontecido. Porque a gente não vive num mundo de exceção. Então, a lei de diretrizes e bases da educação nacional, guardem isso, porque todo mundo está acostumado a falar LDB. LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Questão de prova, meu povo. O que significa LDB? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, igual LDB. Primeira, Lei 4.024, 1961. O que a gente vivia no Brasil em 1961, meu povo? Nós vivíamos a entrada da ditadura. Qual era o grande interesse nesse momento do país? O cerceamento, o rumo à ordem, o progresso, o controle. Buscava-se a identidade nacional. O sujeito tinha que amar o seu país e ter
aviseram os olhos uma única visão. Desculpa. Então, a trajetória da LD Bem, ela é permeada de tramas, tá? Não se esqueçam que a LD Bem foi apresentada lá em 1948 pelo Clementino Mariani, lá a primeira, lá atrás, que era ligado à União Democrática Nacional. Só que 10 anos mais tarde vem ocorrer o debate, aí vem com Carlos Lacerda, tá? Para ser retomada aqui, ó, em 61. Ó, de 48, ela é retomada, tá? De 48, ela é retomada em 61. Pois bem, o primeiro eixo da LD Bem, quando ela nasce, ela lutava muito por um sistema de educação nacional e de descentralização. Claro, com os princípios da nova escola. Mas Carlos Lacerda, quando retoma a discussão da LD Bem, quem é Carlos Lacerda? Ele vinha com os princípios católicos, não pode esquecer que é um jornalista, né? Vinha com os princípios católicos, também da União Democrática. Princípios católicos, positivistas e de interesse da classe dominante. Então, ele gera uma dualidade nesse processo. Ele gera uma dualidade, ou seja, criando a dualidade de escola para ricos e escola para pobres. Buscando, enfim, a escola privada e a escola pública. Essa luta de escola privada e escola pública é óbvio, meu povo. Cria a divisão dos profissionais da educação. E quem está à frente dessa luta? Também. Quem? A elite católica. E essa elite católica, mais uma vez, enfrenta e ameaça os liberais, se aproximando cada vez mais do Estado. Vamos lembrar uma coisinha clara aqui? Vocês já ouviram isso quando se formaram no ensino médio, já viram em outros momentos da história, da educação, e também em outras historinhas por aí, vocês já ouviram isso. A gente viu na outra aula também. A gente não pode negar quem que tinha acesso à primeira educação no Brasil. Quem, gente? Vamos simplesmente lembrar do filme lá do Cláudia Rosa. Quem que tinha acesso à educação? A elite. E quem controlava? A igreja. A igreja. Então, a igreja sempre esteve à frente de discutir a educação. Não é à toa que se cria o ensino religioso na década de 30 no Brasil. E vamos mais a fundo. Vocês querem mais um pouquinho a fundo? Vamos mais um pouquinho a fundo nessa discussão? A escola não tem que ser laica? Professora, Pode falar. No texto, dizia que a Igreja Católica queria retomar o modelo de educação de 1800. Eu fiquei em dúvida nesse. Qual era esse modelo de educação? O modelo de educação de 1800 é que a escola do ensino não teria acesso, o ensino básico, a escola básica não era só era para as classes privilegiadas. Ou seja, esse modelo só tinha acesso a quem à escola? Quem teria acesso à escola naquele momento? Só os ricos, a elite. Só os ricos, só a elite. E a mulher estaria fora, os negros não têm acesso à educação. Quem que tinha acesso na década de 1800 à educação? Ainda tinham os escravos. Sim. Nem negro poderia ir à escola. O ensino de 1800, a mulher não tinha acesso nem à educação básica. Entendeu? Então, assim, se você parar para pensar, a regressão que a gente se passava, a discussão que se tinha esse ideário era muito forte.
Por isso que a elite católica, ela se aproxima ainda mais do Estado e se negocia. E os educadores da escola nova, nesse momento, ele está fazendo o quê? Ele defendia o ideário liberal, defendia o Estado laico e democrático. Agora, pare e pensem comigo uma coisa que é muito séria. Até hoje, a gente briga o quê nas escolas? A gente teve que ter lei, a 10.639, para garantir o respeito da cultura africana e afro-brasileira dentro da escola. Nós temos que garantir por lei isso. É muito sério. Em 2003. E até hoje, porque essa lei ela deveria ser cobrada até 10 anos depois da implementação dela. Concordam comigo? Isso em 2003, né? Então, em 2013, as escolas deveriam ter cumprido, não é? Estou certa, pessoal? Sim. Nós estamos em 2021. Nenhuma cobrança se teve. Ao contrário, está se discutindo ainda se discute a questão de uma escola com mordaça. Então, observe esse movimento de tramitação das leis para o ensino, é muito forte. Tá? Então, essa elite se aproxima cada vez mais do Estado, é um movimento, e quando você lê o texto da Iria, você percebe, quem está à frente da educação brasileira hoje? Qual o ensino? Né? Então, é um movimento muito forte. Então, o mundo oficial, ele é composto de quem? De intelectuais católicos, buscavam recristianizar a nação, a pedagogia tradicional, a escola básica, era para as classes privilegiadas. Então, só que esse movimento de igreja católica se tornou inverso. Nós hoje não discutimos a igreja católica. Aí que tá. Então, hoje eu substituiria a citação do Cury pela questão da religião. Eu não colocaria nem a igreja católica. Então, assim, olha, a questão religiosa se posiciona claramente a favor do ensino acadêmico, classista e sobreclassista. Só que aqui nós estamos falando daquele período da RBD. Se tiver alguma coisa no chat, leiam para mim, porque eu não estou acompanhando o chat, tá? Vocês leiam para mim. Até aqui, tudo bem, gente? Posso? Sim, professor, tudo bem, está tudo bem claro. Posso seguir? Sim, acho que pode. Tá. Nós estamos digerindo aqui ainda tanta informação aí, né? Ah, não, e dói no peito da gente, né? A gente vai seguindo isso, porque é um movimento muito forte. Eu me lembro quando criança ter que entrar, eu era obrigada a rezar na escola. E professora, a gente... Professora, acho que até hoje Cametá tem ainda colégio de freiras que fazem isso com os alunos. Aí é uma opção dos pais, né? Aí é Outros colégios também, sem ser de freira também, outros colégios também que fazem ainda isso aqui, né? E aí eu pergunto, vou te dar um exemplo da minha filha. A minha filha, ela não tem religião. Ela nunca vai querer rezar. E aí vão obrigar minha filha a rezar? Como que vai fazer com a minha filha? Ou se a sua filha ela for protestante? Tem um bocado de questões aí que tem que ser revista, né? Porque tem muitas pessoas que hoje em dia mesmo assim, às vezes seguem Cristo, mas não tem religião, né? Sim. Tem muitas pessoas assim. Por isso que a escola é garantida por lei que ela seja laica. Né? Professora, boa tarde. Boa tarde. Colegas. Esse colégio que o Ivan citou, eu estudei o ensino fundamental todinho nele, né? É um colégio bem antigo aqui na cidade, aqui em Cametá. Então, quando eu estudei nesse colégio, era assim. Começava, a gente entrava na sala de aula, aí era o tempo de todo mundo sentar, se organizar, aí dava um tempinho, tem um sonzinho que dá em todas as turmas, tem um sonzinho, aí a irmã começava a oração. Geralmente era Pai Nosso, consagração à Nossa Senhora, e não lembro agora qual era a outra oração, mas assim, quem não era católico, que não queria ou não podia rezar,
pelo menos tinha que respeitar o momento e ficar de pé, porque a gente levantava, todo mundo ficava de pé para fazer a oração. Até hoje, esse colégio faz as orações, porque é um colégio católico. Eu conheço, é o INSA. Colégio de Freiras, isso, exatamente, é o INSA. Então, isso vem de muitos anos, não é de hoje, não é de ontem. Então, o que é que acontece? Se eu sou evangélica e meu filho estuda lá, eu tenho, no mínimo, que informar a direção. Olha, meu filho é evangélico, meu filho é ateu, ou meu filho é qualquer outra religião, que é para poder entender que ele não precisa rezar junto com os outros. Mas que, pelo menos, isso, que ele entenda o momento e respeite. Né? Sim, corretíssimo. Que pode fazer, tá? É corretíssimo. Que deveria ser feito em todas as escolas, que entenda o momento. Porque se a escola já é uma escola de irmãs, quando você conhece o projeto político-pedagógico, primeiro que é uma escola particular, o projeto é dela, você escolheu colocar seu filho lá. Agora, a escola pública, ela é laica. Porque ela é para todos. Se ela é para todos, ela tem que ter um projeto para todos. Exatamente. Né? Professora? Oi. Fala o nome. O problema é quando o professor, ele, tipo, obriga o aluno a rezar, Josiel. Pode falar, Gisele. Sim. Estou te ouvindo. Eu, no meu ensino fundamental, tinha um professor, e ainda o professor ainda está na escola, e toda vez que ele começava a aula, ele tinha que fazer uma oração, a oração do estudante, a oração do trabalhador. Eu, sendo protestante, eu ficava sentado. Naquela época que eu não conhecia, né, que hoje a educação deve ser laica, eu ficava sentado e os outros alunos que eram da religião, eles rezavam e depois que a aula ia começar. Então, eu acredito que esse professor ainda usa a oração antes de começar a aula. Então, assim, muitos professores usam, né, assim, muitos, né, pouco, até hoje, inclusive aí, porque minhas pesquisas são aí em Cametá, né, eu tô em Cametá com vocês, viu, gente? Eu não tô nesse momento porque eu vim aqui, mas eu praticamente moro aí, então eu conheço muito bem aí a realidade. Dado as orações estão presentes em sala de aula. Veja que eu não estou criticando Professora. Aqui... Oi. Eu estudei numa escola perto da Vila de Juaba, distrito de Juaba, sabe? Sim. Aí a minha professora, ela fazia isso que o Gessiel está falando. Tinha que rezar antes de começar a aula. E ela colocava que todo mundo tinha que se levantar para rezar. Era uma Ave Maria, e depois cantava a musiquinha para depois começar a aula. Eu acho sim, que no interior é mais comum essa prática. E eu fui questionando... Até hoje ela ainda repete, ela ainda faz. E os professores responderam num questionamento, numa reunião que teve aí, que eu participei, inclusive, que não é obrigado, o aluno que não quiser não faça, que eles têm... O professor tem autonomia em sala de aula, né? E que o aluno que não quiser não faz. O problema não é o aluno que não quer não faz, o problema é que as outras religiões ficam de lado, né? Então, o que acontece? O aluno, a identidade do sujeito aluno é desrespeitada. Então, se o professor pode rezar? Pode, desde que ele faça oração para todas as religiões. Então, assim, eu vou rezar o Pai Nosso, Ave Maria, mas eu também vou deixar o menino que é da Umbanda, rezar o Pai Nosso da Umbanda. Eu vou deixar ele também chamar o terreiro dele ali dentro. Eu também vou deixar o protestante fazer a oração dele ali dentro. Então, assim, eu tenho que oportunizar dentro se a escola é laica, eu vou ter que oportunizar que todas as religiões se façam presente. E é nesse momento que a gente não consegue, dentro do espaço escolar,
que seja garantido, porque a posição sujeito do professor acaba, muitas vezes, interferindo na construção identitária do aluno, e isso é muito complicado, né? Então, a escola, ela é garantida por lei que ela seja laica justamente para respeitar as diferenças. Não é negando que o Deus Pai Todo-Poderoso esteja que está presente ali. Veja bem, não estou criticando o professor que reze, jamais faria isso. O que eu coloco aqui é que a escola é laica. E se ela é laica, ela tem que respeitar todas as religiões e as não religiões. Porque nós temos crianças que não têm religião. Tá? Eu estou dando exemplo para vocês da minha filha. Minha filha não tem religião. Entendeu? Ela não se sentiu à vontade para escolher uma religião ainda, apesar de eu ter a minha. Eu tenho a minha, mas ela não tem. E aí, eu sempre me preocupei de colocá-la numa escola que respeitasse essa diferença dela. E isso é importante, porque senão você interfere no processo de constituição identitária do aluno. Mas isso está onde? Está nas leis. O que a gente está vendo aqui no texto? A gente está vendo que há um movimento para isso. O mundo se constitui, o mundo oficial que faz com que isso aconteça. Hoje nós temos a Damares no governo, que tenta estabelecer algumas questões obrigatórias, por exemplo, de querer garantir a discussão do kit gay, por exemplo, na escola. E aí? Né? De dizer que a gente estava distribuindo aquele material, de não querer discutir gênero na escola, de discutir cores na escola, de dizer que não pode azul, de que não pode rosa. E aí, como que a gente faz? Então, assim, pode falar, querida. Eu justamente, quando eu li o texto, eu estava fazendo uma comparação. Esses intelectuais católicos, eu meio que comparei atualmente, nesse mundo oficial, com a bancada evangélica hoje. Meio que foram substituídos pela bancada evangélica. É isso mesmo. Eles tentam impor o que eles chamam de família tradicional, que eles querem a volta da família tradicional, e a escola sem partido, que eles falam que isso. Não militar dentro da escola, para não trazer questões. Na verdade, é meio acabar com a criticidade, na verdade, um pouco da opinião do professor. E veja bem, fala o nome para mim, quem que está falando? Jaciele. Ô, Jaciele, veja bem, olha aqui, essa elite, por isso que eu coloquei elite aqui. Essa elite aqui é a elite tradicional, que nós não podemos esquecer que nesse momento aqui, nós temos a renovação católica também, que estava sendo presa lá fora, que estava sendo assassinada nesse período também no movimento de revolução no Brasil, né? Nós não podemos esquecer que aqui nós não estamos falando de todos, nós estamos falando de uma elite, que principalmente aí no meio das matas da Amazônia, nós temos todo um movimento de renovação do catolicismo que está alfabetizando, que defende a nova escola, que defende a escola freiriane, né? Nós não podemos esquecer que não são todos que estão fazendo isso, né? Nós temos toda uma frente que é contra esse mundo oficial. Por isso que eu falo que são uma elite, né? Nós temos intelectuais católicos que aderiram a esse mundo, né? Que faz essa ameaça, né? Que é como os protestantes também, né? Que está no mundo presente hoje. Não são todos. Não são todos que tá nesse movimento. Por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado com esse senso comum, né? Vocês viram a liberação do final de semana das igrejas e dos cultos para a missa, né? Nós vimos pastores, nós vimos igrejas fazendo um discurso diferente, né? Protegendo a vida dos seus irmãos. Eu achei muito lindo ver os pastores e ver os padres unidos naquele movimento. Então, é um movimento inverso. Então, assim, o problema não é a igreja, que fica bem claro, assim, não é a religião. O problema é a questão ideológica. Vocês estão entendendo? Nós não temos que criticar a religião, e sim a ideologia. É isso que eu quero chegar com vocês aqui. O problema não é a igreja X ou a igreja Y. Não é essa a questão. A questão é a questão ideológica, gente. O problema não está na instituição igreja, e sim na questão ideológica. É o projeto ideológico que se apresenta. É a questão, qual a pedagogia que se propõe.
para isso, você está entendendo? Porque tanto a Igreja Católica, nós tínhamos uma pedagogia freiriana que estava defendendo naquele momento, mas por um outro grupo. Vocês entenderam até aqui? Sim. Sim. Tá? Porque a gente sabe muito bem que a gente não pode simplesmente querer colocar todos, e principalmente na Amazônia. Vocês podem ler o trabalho aí o trabalho do Rivaldo, do José Rivaldo Lisboa. O movimento Anelzinho, que tem aí na Amazônia, tem todo o envolvimento que a igreja é responsável pela formação dessa região. Tá? Muito forte. Se não fosse aí o movimento católico da igreja no interior das ilhas aí da Amazônia, principalmente da Amazônia Tocantina, muita coisa não teria acontecido para a educação dessa região. E é uma educação da escola nova que eles pregaram. Não foi uma educação da pedagogia tradicional. Então, é isso que eu estou apontando para vocês. Então, nós não podemos colocar tudo no mesmo saco. No entanto, qual o grupo que está se movimentando da LDB aqui? É um grupo do Sudeste. Olha para vocês verem. É um grupo do Sul do país. Tá? Então, nós estamos falando desse ideário liberal, dessa coisa toda, de um grupo de intelectuais que estão se movimentando para isso. Que estão defendendo as grandes empresas. Que não estão pensando nos povos das florestas, que não estão pensando nos povos dos morros, das favelas. Eles estão pensando, esse ideário aqui, essa elite católica está pensando o quê? Está se aproximando da elite, está se aproximando das classes mais privilegiadas, tá bom? Até aqui estão entendendo? Posso... Então, tá jóia. Então, vamos lá. Tendo isso claro, então vocês percebem que essa elite católica, veja bem, eu estou colocando essa elite católica nesse período, tinha uma influência muito grande sobre a política educacional. E olha aqui, então ela era um aparelho ideológico do Estado, tá? Então, essa lei 4.024, da década de 60, 61, ela vem pela hierarquia católica, olha aí, a hierarquia católica, que era a favor de um ensino privado, e os liberais eram a favor do ensino público. Então, a hierarquia católica, católica, estava representada e defendia esse mundo oficial. E essa defesa toda gerou um conflito imenso. É quando a gente divide a escola pública, a escola privada, e aí tudo isso está permeado por uma questão muito séria. Não é uma questão a gente não está discutindo aqui a questão religiosa, nós estamos discutindo aqui o plano político-ideológico, não é a instituição da questão da igreja, mas sim o projeto político-ideológico. Então, político-ideologicamente, para a educação, havia 2 projetos, e esses 2 projetos eram diferentes, tá? A conjuntura nacional da década de 80, nós estamos nos finais dos anos 80, início de 1900, e vamos aí até 1996, querendo ou não, mobiliza todo o país e principalmente a educação. Tá? E essas mobilizações articulam diferentes fatores. Olha o que acontece no Brasil nesse período. Eu vivi esse período. Alguém mais aqui da sala viveu esse período? Ou só eu vivi? Hein? Tem mais gente aqui que viveu? Só eu que sou velha, gente? Credo, Júlia? Mário, eu acho que viveu. Eu já passei dos 30. Ah, então fala que viveu comigo, só eu que vivi, tá louco? Já somos nós, então, também vivi esse período aí, mas de 88 eu era criança, já convenhamos. Eu vivi também, mas eu não lembro. Ah, a memória tá fraca hoje, né? É assim mesmo, Mário. Com o tempo, a memória vai falhando, sabe? Obrigado, Tati. Vocês estão deixando só eu de velha aqui na sala, né? Pode deixar. Então, vamos lá. Eu vivi com muita honra aqui o Fora Collor.
sair com o rosto pintado na rua. Na época, a gente não tinha vergonha de usar verde e amarelo, tá? Hoje eu nem tenho, graças a Deus, já coloquei fogo em todas as minhas camisas, tá? Na época, a gente não tinha vergonha, a gente pintava a cara de verde e amarelo para defender o Brasil. A gente defendia mesmo, hoje a gente nem faz isso. Oi. Eu acredito que a gente não tem muita memória também, porque não tinha muita informação naquela época. Eu, pelo menos, morava numa vila, lá não chegava muita informação para a gente vivia muito restrito àquilo que a gente vivia lá. Uhum. Era bem mais distante, né? Essa época aqui, a gente... por isso que eu estou falando que tem diferença. Nós está uma efervescência muito grande. É uma época aqui no Brasil... teve, assim, eu vou falar o que eu vivi para vocês, que é mais fácil de vocês entenderem. No meu caso, como eu nasci em favela e tive que quebrar a cara muito cedo, de passar fome, tudo, a gente lutava pelo mínimo. E como estudante, a gente foi para as ruas, porque ameaçou cortar tudo. No meu caso, eu já era bolsista, eu fazia magistério. E eu sou daquelas antigas que fez magistério para ensinar, para trabalhar na educação infantil. E eu era bolsista do governo, né? Para poder comer. Se não tivesse a bolsa, eu não comia, né? Passava fome, né? Tinha que catar resto de feira para comer. E nesse sentido, o Brasil entrou numa crise muito grande. Os trabalhadores das grandes empresas começaram a fechar, a quebrar as empresas no Brasil. Então, as grandes fábricas começaram a demitir em massa. Os trabalhadores, vocês imaginam assim em São Paulo? Na época eu estava em São Paulo. Até 94 eu estava em São Paulo. Aí, em 94, eu fui para o meio do Pantanal. Aí, eu fui trabalhar já com sem terras e fui trabalhar com a questão indígena. Aí, eu enjoei da grande cidade e fui me enfiar no meio das matas já. Então, em São Paulo, no final da década de 80 até 94, por aí que eu estava ali, tinha um movimento muito grande nas ruas. Os trabalhadores aumentou muito os mendigos das ruas, aumentou muito a fome, o dinheiro não dava para comprar nada, o dinheiro de manhã tinha um valor, e à noite a gente já não tinha mais dinheiro, a gente recebia de manhã e à noite o dinheiro já subia muito, a moeda, assim, vocês podem perguntar. Não, mas era pior, pergunta para o pai de vocês o que acontecia com a moeda, a gente morria de medo, assim, porque não dava, o dinheiro entrava de manhã, quando chegava à noite não dava para comprar 1 quilo de arroz mais, entendeu? Foi quando os telefones tinham um valor imenso, aí de repente todo mundo que tinha telefone era rico, de repente todo mundo ficou pobre, foi quando roubou as poupanças de todo mundo, não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Meu pai sempre conta essa história, esse dinheiro da poupança. Isso. Então, o pobre, coitado, ficou mais pobre ainda, tá? Foram os pobres que pagaram a conta da merda toda que aconteceu no Brasil para implementar essa meleca do neoliberalismo todo. E os operários foram demitidos. E aí os operários não ficaram quietos. Os estudantes se uniram, os operários, eu estava no meio dessa luta, me lembro que eu era adolescente, na época a gente usava aquelas saias jeans curtinhas, eu amarrava avental dos operários, subia em cima do caminhão da CUT. E a gente ia para a porta de fábrica, apanhar de polícia. Mas a gente tinha que ir para defender. Então, o Brasil ficou uma efervescência muito grande. A conjuntura nacional era fome e luta. Essa era a conjuntura nacional. A gente não tinha outra estrutura. A única estrutura que nós tínhamos era lutar. E a União Nacional dos Trabalhadores, ela era dos estudantes, ela era um movimento muito forte para lutar também para as leis. E aí o fórum, que é esse fórum da educação, era muito forte. Então, o fórum que a Iria cita no texto é muito importante. Ele é todo o tempo mobilizado e articulado pelas associações dos professores, pelas associações dos estudantes. Nós estamos todo momento acompanhando essa mobilização de diferentes setores contra essa educação privada. Tá? E contra todas essas mudanças da educação querer ser laica, contra essas mudanças que vinham esbarrar no Brasil, porque defendia o quê? Defendia uma educação capitalista. Ou seja, os tubarões da educação. A educação começou a ser... Então, nesse momento, de 88 a 96, surgiu muita escola particular no Brasil. Tá? Então, essa força hegemônica sobre a educação básica
E na educação superior foi quando veio um boom imenso. A educação virou mercadoria no Brasil. Licença, gente, eu estou tomando chazinho para não ter dor. Virou mercadoria, tudo virou mercado. Tudo virou mercado. Qualquer um tinha escola. E aí, né, a mão de obra nossa, claro, caiu lá embaixo. Antes, na história do Brasil, vocês podem verificar, e aí uma questão de gênero. A maioria lá atrás, a maioria dos professores eram homens. O salário era bom. Aí, de repente, principalmente no momento, as mulheres acabam ocupando, porque daí diminui esse salário, tá? Então, a briga é muito forte. Então, a educação se torna uma mercadoria. Isso é muito forte. E aí começa a se tratar a educação como mercado. Para atender o quê? O bendito capitalismo. O importante é formar mão de obra. Se vocês estudarem as leis da educação brasileira, até do curso de letras, até a formação da língua, pega a língua portuguesa. A língua portuguesa na legislação brasileira, isso é uma tese, uma dissertação de mestrado, hein, para quem quiser fazer mestrado. Já estou dando a dica aí. Se você for, língua portuguesa, ensino de Libras, estou dando várias dicas para vocês. Leitura. Se você for estudar esses pontos na legislação brasileira, vocês vão ver que o discurso perpassa sempre pensando em mercadoria. Sempre pensando nessa força hegemônica. Foi constituída na educação brasileira desde lá do Brasil Império, desde quando se vem as primeiras leis, pensando sempre para atender a uma demanda, ao mercado. Mesmo as mudanças achando que era para o bem da sociedade, nunca foi. Sempre foi para formar mão de obra. E essa mão de obra para atender quem? Sempre uma elite ou os patrões, tá? Sempre foi assim. Bom, então esse cenário que eu apresentei para vocês de disputa, claro que está pegando fogo no Congresso Nacional. Só que nós temos os nossos representantes do fórum. E os empresários também estão lá. Os nossos grandes representantes são, claro, Florestan Fernandes e Biratã Aguiar. O Florestan Fernandes e o Biratã Aguiar buscam, nesse confronto todo, um senso comum. Tinha que ter negociação, né? Tinha que ter uma negociação, como toda, para poder andar para frente a RDB e tentar achar um senso comum. Nessa negociação, gente, houve muitas perdas, houve muitos enxugamentos, houve vários... Aí no texto, é isso que vocês falam que o texto é cansativo, aí é quando eu concordo com vocês, porque a autora apresenta todos os anteprojetos aí. Então, eu prefiro resumir assim com vocês. Houve muita negociação, houve muitas perdas, houve muitos enxugamentos, houve vários anteprojetos apresentados, e aí surgiu vários nomes que ela apresenta no texto. Ela vai apresentando vários nomes, várias datas, o Cid, o Said, vários outros sujeitos apareceram, apresentando várias outras propostas de mudanças e anteprojetos com relação às leis brasileiras dentro da RDB. Só o Darcy Ribeiro está errado, é Maílson. Só que no final de tudo isso, é o Darcy Ribeiro, após todo esse processo de tramitação, que retorna e é o relator do projeto. E o Darcy, ele derruba todos esses anteprojetos. Aí, quando é dia 20 de dezembro de 1996, se sanciona a Lei 9.394. Só que essa lei é uma lei executiva. Tá? Mesmo sancionando essa lei, veja bem, sanciona-se uma lei que foi negociada para se tornar lei. Teve que negociar para se tornar lei. Se torna lei em 96, e depois que se tornou lei, para ela continuar até hoje, veio várias medidas provisórias, várias resoluções, tá? E ocorre aí um novo recorte e mudanças significativas na LDB desde o ano de 97. Por quê, gente? A partir de 97 ocorre um novo cenário no Brasil. Várias mudanças ocorrem no Brasil. Na década de 90, no Brasil,
Aí vocês já viveram, né? Aí eu não estou mais velha nessa jogada, não. Vocês já estão comigo nessa jogada. Aí eu já posso chamar vocês aí de velhotes comigo e velhinhas comigo, tá? Vamos chamar de experientes, né? Aí, a partir já na década de 90, final dos anos 90, a gente já está vivendo outros momentos no Brasil, né? O neoliberalismo já está impregnado, já está tendo toda a luta para se mudar esse neoliberalismo, né? E há um novo cenário. O Estado está regulando, sim, o ensino brasileiro, né? A gente passa a ser regulado. O MEC está regulando esse ensino brasileiro. Vocês não podem esquecer, inclusive, eu sou até hoje uma das avaliadoras do MEC, né? Por isso que eu estou aí, eu faço parte da avaliação nacional, participei muito de avaliações de cursos de licenciatura na minha vida já, nesse processo, e participo com outro olhar, não para regular, mas eu participo para tentar salvar. Uma das estratégias nossas, qual foi? Colocar pessoas nossas da nova escola dentro do sistema como avaliadores para tentar tirar para tentar tirar a outra linha lá de dentro, porque o que acontecia? A gente não fazia parte enquanto avaliadores. Então, eles vinham avaliar a gente e a gente dançava, você entendeu? Então, a gente passou a fazer parte desse processo de avaliação para a gente também entender o que estava acontecendo. Então, o MEC passa a ser o regulador. Só que não chama o fórum para essa discussão. Então, o governo continua mandando nesse processo, o oficial. Então, as IES, Instituto de Ensino Superior, são avaliados através de conselhos, através das câmaras. Vocês, alunos, são avaliados através da ENAD, né? E aí a CAPES avalia os cursos de pós-graduação. Então, há várias reformas, vários picotes, várias fatias, como ela chama aí. A reforma educacional é fatiada, a LDB é fatiada, né? Pega uma faca, um terçado aí, né? Pega um terçado e pá, 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 pá. Então, é fatiada. E essa correlação de forças, ela é demonstrada claramente. É demonstrada, porque o mundo oficial, que eu já expliquei para vocês, gente, define as políticas educacionais. É claro que define. Eu acho ruim? A iria achar ruim? Não. O governo é obrigação dele fazer políticas educacionais. Ele é eleito para isso. Só que, tem um porém, o Estado tem o dever de fazer políticas educacionais, mas tem que sempre pensar para quem é feitas as políticas educacionais, como é feita essas políticas educacionais e com quem é feita essas políticas educacionais, qual o projeto político ideológico que é feito essas políticas educacionais e como é feito essas políticas educacionais, quais os interesses ela tem. Houve conquistas com a LDB? Houve. E uma das mais importantes é a Fundeb. Não podemos negar isso. O financiamento da educação infantil, o financiamento da EJA, do ensino médio. Né? A gente teve as conquistas da valorização dos trabalhadores da educação. Tivemos conquistas específicas, como a conquista da educação especial. Tá? E essas conquistas só ocorreram porque nós tivemos o fórum, os movimentos e associações. Houve diversas mudanças, meu povo, na LDB. E uma delas foi a formação de professores. E a autora fecha o texto justamente levantando essas questões para nós. O currículo está na disputa nesse país. Já que a educação ruma para uma questão de mercadoria, o currículo também se tornou disputa e hegemonia. Ou seja, a gente caiu novamente na questão do real e do oficial. Para concluir o texto, a Iria fala para a gente o seguinte, então a LDB, gente, sempre foi uma disputa do real com o oficial, do público e do privado. E hoje, no tempo presente, como nós vivemos? Continuamos lutando e resistindo e disputando o real e o privado. Por isso que a nossa militância, enquanto educadores, enquanto educadoras, é uma militância entre sempre estar de que lado eu estou.
Eu não estou ao lado dessa escola que se diz pública. Porque se a escola pública representa o mundo oficial, ela não nos representa. Então, a escola é do Estado, porque ela tem o discurso oficial. Se eu estou tendo que lutar com o Fórum dos Professores, com o Fórum da ANPED, com o Fórum da Associação dos Professores de Letras, CAALED, que é a Associação dos Professores de Língua Portuguesa, se eu estou tendo que lutar para defender que discursos são contra a destruição dos cursos de licenciaturas, é porque esse mundo oficial não me representa. Não representa a formação de professores de língua inglesa, de língua portuguesa, das licenciaturas. E os direitos que nós conquistamos na LDB, os direitos que nós conquistamos nas leis, nas políticas educacionais, nós conquistamos porque nós resistimos e nós vamos continuar lutando para resistir. E não podemos regredir. Hoje, infelizmente, nós estamos lutando para manter o que nós temos. Olha o ponto que nós chegamos. Nós estamos lutando para manter o que nós temos. Com a esperança que nos próximos tempos que se seguem, a gente consiga avançar para novas discussões. Então, a LDB é um documento preciosíssimo para a nossa formação. E essa tramitação toda é fundamental que vocês entendam o funcionamento dela. E que ela funcionou dentro de uma conjuntura montada. Alguma dúvida, gente? Eu fiquei com uma dúvida, mas eu acho que isso foi um erro de interpretação, porque a autora, ela fala sobre, como é o nome do moço? Fala a página. Não, Darcy, ela fala quando ele sanciona, eu acho, a lei em 96, que ela usa termos assim que eu fiquei em dúvida se foi de má fé que ele fez isso, que ela usa... Deixa eu ver aqui no texto. Fala a página para mim que eu vou com você. Astuciosamente, na página 9. E ela fala várias vezes, assim, ela usa essas palavras desses como se fosse... Ele foi astucioso. Pois é, aí eu interpretei como se tivesse sido algo errado da parte dele, mas acho que só foi erro de interpretação. Não, o Darcy, ela fala claramente que o Darcy Ribeiro, ele teve que usar de astúcia e negociar, que não foi legal ele negociar totalmente, mas ele foi astucioso e brilhante de conseguir fazer essa negociação. Tá? Se não fosse o Darcy negociar, a gente não teria avançado, tá? Agora, essa negociação fez com que a gente tivesse perdas também. E ela diz isso no texto. Nós tivemos perdas. Sim. Tá? E ela diz, por isso que ela usa, mas a astúcia, ela usa a astúcia aqui no sentido de conseguir pôr isso na pauta de negociação. Tá? Professora, eu acredito que seja astucioso no sentido de poder de convencimento, né? Isso, isso. De esperteza para poder conseguir a aprovação, né? É isso mesmo, porque só o Darcy conseguiu fazer isso, ele teve que voltar para fazer, mas ele teve que negociar, usar da sua autoridade para isso. Olha aqui, eu vou ler para você, ó. Astuciosamente, o próprio autor do anteprojeto do Senado, Darcy Ribeiro, nessa nova etapa de tramitação do projeto, foi escolhido. E investido desta autoridade e de poder a ele conferido, apontou inúmeras inconstitucionalidades aos dispositivos. Essa astúcia do poder que ele tinha. Só ele conseguiu, porque passou um monte de gente antes dele, ele teve que voltar para fazer a implementação, tá? Mais alguma dúvida? Está na página 193, isso que a gente está discutindo do Darcy, tá? Antes da citação do Pino. Eu tinha entendido também. Fala, Jade. Pode falar, Amanda. Eu vou falar bem rápido, só dando continuidade à última fala da professora, que ela falava de alguns benefícios da LDB, que eu achei muito importante, foi sobre o ProUni, que a autora ela bota aqui
veio como se fosse uma recuperação histórica, né? Porque com o ProUni a gente consegue entrar nas universidades privadas, né? Então, eu achei muito importante isso que ela bota no texto, uma das nossas conquistas que são bastante importantes na atualidade. Sim. Importante citar que é uma das conquistas que ela coloca, né? Quem mais? Pode falar? Eu tinha entendido parecido com a Stephanie também, porque eu pensava que ele tinha dado um passo atrás em relação por a questão não para tentar resolver, claro, mas também porque tipo, ele tinha se envolvido em alguma coisa. Em determinado momento eu entendi assim, né, que ele tinha ele estava se posicionando de tal forma, aí no momento de aprovação ele tinha regredido. Eu tinha entendido também um pouco assim, parecido com a Stephanie. Ele negocia, ele é obrigado a se agenciar a negociar. Ele é obrigado, sim, a colocar na mesa, como toda a gente faz, gente. Quem está no poder faz. Ele não... Como que eu posso dizer? Ele senta e negocia com os caras. Eu acredito que para dar um passo na frente, às vezes a gente precisa dar um ou dois para trás. Né? É isso. Não que ele tenha errado. Para alguns, ele deveria ter brigado até o final, mas se ele não fizesse naquele momento, não teria aprovado. Se não fosse Darcy, a gente não teria aprovado essa lei. A gente não pode negar isso, foi o Darcy, o grande mentor. Mais alguém? A gente percebe, professora, que a gente vive sempre altos e baixos na nossa educação, né? Ela nunca avança de fato, porque assim, questões ideológicas que entra no meio que eu vejo assim, por exemplo, assim, entra um presidente, aí ele acha bom seguir por esse caminho aqui, eu acho que tem, sei lá, acho que tem tendência, sei lá, mais, digamos assim, mais conservadora, né, assim, em certo sentido. Aí vem um outro governo presidente, aí já faz outro sentido, aí ele já tipo, prioriza uma questão dos pobres e tudo mais na universidade. Aí sempre a gente vive esse altos e baixos aí. Por isso que eu acho importante a gente ter sempre pessoas ali dentro representando, sabe, a educação, assim, de forma geral, para os pobres também, né? Por isso que eu comecei a aula colocando uma coisa que é muito importante, Ivan. A gente tem que votar em projetos, né? Para mim, eu acho muito importante dizer isso. A gente vota em projetos, a gente não vota em pessoas. Eu sempre fui educada nisso, eu construo projetos. Projeto é projeto, a pessoa pode ser maravilhosa, mas se ela assinar um projeto que não vai funcionar, não adianta. É o projeto que manda. Você, quando está no poder, é o projeto que manda. Não existe cima do muro. Se você é neoliberal, tu é neoliberal. Se você assina um neoliberalismo, tu é neoliberalista. Se tu é capitalista, tu é capitalista. Não tem como. Você não beija dois santos ao mesmo tempo que você acha bonito. Muita gente votou no Collor porque ele era lindo e maravilhoso. Eu me lembro até hoje da minha avó falando isso. O que deu? O projeto dele era aquele projeto. Ele não enganou ninguém. O Bolsonaro não enganou ninguém, gente. O Bolsonaro não enganou ninguém. O projeto dele sempre foi claro. Por isso que a gente vota em projetos, não são em pessoas. E a educação é isso, nós temos projetos para a educação. Quais são os projetos que nós temos para a educação? O projeto é esse, a gente vota em projetos. Por isso que a gente tem que estar sempre militando. A gente tem que ter os nossos projetos adequados. Só que eu vejo assim, professora, esses projetos às vezes ganham porque a gente sempre teve falha na educação, né? A gente vê que as pessoas ali, elas têm poucas informações, e aí essas pessoas que estão ali no poder, que sempre tentaram, assim, burlar isso delas, assim, para informações erradas, e aí por isso que estão sempre no poder. E aí por isso que eles querem sempre tirar da gente esse conhecimento, né? Essa verdade. Por isso que o conhecimento é a melhor arma do ser humano.
O ato da leitura é a melhor arma do ser humano. A gente fala assim, eu vou me formar, fazer faculdade, eu nunca mais quero estudar. Pelo menos eu falava isso, eu estudo até hoje. Porque é o conhecimento. O conhecimento é a nossa arma. Não tem como. Se a gente para de estudar, a gente fica. A gente tem que ler, tem que aprender, não tem como. Se a gente não quer ler, a gente pelo menos tem que escutar o professor falar. O aprender requer atenção, requer a arte de ouvir, requer a arte da reflexão. E a gente tem que estar constante nesse movimento. As leis, as políticas educacionais, elas são pensadas nesse público. Essa dualidade do ensino brasileiro, ela é muito clara para nós. A LDB, ela é o nosso principal documento de se pensar o ensino brasileiro. Né? A gente vai dar, vocês vão dar aula para as crianças, vocês vão dar aula para os jovens, vocês vão dar aula, para a educação de jovens e adultos. Eu não sei quantos aqui dão aula já. Levanta a mãozinha que eu consigo perceber. Quantos aqui dão aula? Tá? Uma, duas... são poucos, né? São poucas que dão. Quando você está numa sala de aula, eu acho que deve ser a intenção de quase todos vocês de estar dando aula, por isso vocês estão fazendo o curso, né? Ser professor é um compromisso muito forte. Querendo ou não, por mais que você fale que vai lá dar sua aulinha, querendo ou não, você está lidando com vidas. É a vida do outro. Querendo ou não, um ou outro vai escutar o que tu está falando, você está interferindo no processo de constituição. E a lei que nos rege, que nos capacita, está dando formação. Nós estamos falando de currículo, nós estamos falando de conteúdo, nós estamos falando da sua posição que você vai estar em sala de aula. Quantos de nós hoje lembramos aqui de como a gente era tratado na escola? Do que nos obrigavam a rezar. De como a gente se sentia. A gente vai depois pensar, se a gente for pensar, analisar as leis de conteúdo... se você for pensar em conteúdo, por que será que eu tenho mais aulas de língua portuguesa, de matemática, e não tem das outras disciplinas? Né? Porque é importante hoje para o Brasil, que sempre foi muito mais importante, que o aluno saiba ler, escrever e somar. Porque é importante que aperte e feche botão, aperte e feche botão, aperte e feche botão. É importante que o sujeito, o trabalhador, saiba só fazer isso para os empresários. Mas sempre foi essa a discussão. A educação sempre foi uma educação, se você for parar para pensar, a educação do Estado sempre foi uma educação privada. A colega falou, olha, a educação de 1800 da igreja, qual era? Preto não ia para a escola, mulher não ia para a escola, pobre não ia para a escola. Agora eu pergunto para vocês, por que na comunidade ribeirinha ainda só tem até o 9º ano quando tem? Por que muitos de vocês ainda têm que sair lá da sua ilha e vir estudar na escola, largar seu pai, a sua mãe? Por que muitas das crianças de vocês ainda têm que estudar em escola multisseriada? Nós estamos em 2021. LDB já existe desde a década de 60. E lá está dizendo que é um direito de todos. É lei. É lei. Professora. Pode falar, querida. Eu tenho uma defesa aqui da escola multisseriada, no qual eu trabalho. Não é que ela seja maravilhosa, só que tem comunidade, professora, que o único acesso ao governo são essas escolas. E assim, tem poucas crianças, então não dá para formar uma turma, pelo menos as escolas municipais, é o que a secretaria diz, não pode formar uma turma com tantos alunos, mas a LDB, não sei se está estipulando, acho que não está estipulando, só pode formar com tantos alunos. Não está. Ela não fala o número de alunos, né? Deveria falar o número de alunos. Quantos alunos você tem na sala? Eu tenho 19. 19, aí é pouco, aí tudo bem. Aí é pouco, 19. Qual ilha que você está? Oi? Qual escola que você está? O nome da escola?
Qual ilha? Qual região que você está? No ramal do Livramento. Você está ali no ramal Livramento, conheço. Ali você está bem, não, ali está bem. Ali você ainda tem sala de aula, né? Você ainda tem a sala, tudo certinho. Eu estou falando daquelas que não tem nem sala. Eu conheço a escola que não tem nem sala. Não, quando eu defendo a Multissério, eu não defendo essas condições precárias na qual a gente enfrenta diariamente. Eu defendo no sentido de manter a escola ali na comunidade. Tem que ter. Eu defendo no sentido que, às vezes, é o único elo da comunidade, a escola é o único elo da comunidade com o governo. Se acaba a escola, como aconteceu com várias escolas que foram nucleadas, aí acabaram com Não pode. escolas, a comunidade parece que fica esquecida. Não pode. Olha, eu estou orientando um trabalho justamente disso, que acabaram com as escolas, nuclearam uma. O que aconteceu com as comunidades? Morreu a comunidade. Não pode. Não pode fechar a escola. Tem que melhorar a escola, você está entendendo? Eu não sou a favor da série que fecha a escola. É exatamente nesse sentido. De jeito nenhum. Tem que dar as condições que tenha a escola certa para vocês. Isso é política pública, você está entendendo? É que na sua escola você tem 19 alunos, então que na sua escola você tenha condições de atender os alunos corretamente. Que você tenha 5 no primeiro, que você tenha 5 na segunda, que você tenha 5 no terceiro ano. Que você atende 5 de cada vez e que te pague para isso. Você está entendendo? Exatamente, é nesse sentido que eu defendo isso, a escola multiseriada. É como aquele vínculo com o governo, porque de certa forma, as comunidades que perdem uma escola, elas ficam isoladas do governo, elas ficam muito isoladas, na verdade. Eu vou te falar, acontece pior, viu? Eu estou pesquisando isso. Infelizmente, acontece pior, viu, querida? Não pode ficar só isolada, acontece muito pior. Muitas delas se acabam. O que eu defendo... A escola multisseriada, mas uma escola de qualidade, com recursos e que garanta, principalmente, transporte escolar, porque é a minha briga desde sempre, o transporte escolar, que a gente começa o ano sem transporte escolar, termina o ano sem transporte escolar, então é uma defasagem de alunos. Isso é muito triste. Gente, e o transporte escolar é lei. Pois eu quero te entrevistar, viu, Jaciele? Depois você me dá uma entrevista, viu? Ok. Não, vou querer te entrevistar, porque isso é muito sério. Transporte escolar é lei. Não tem. Vocês estão escutando o depoimento da colega de vocês? Sim. Olha a riqueza. Olha a riqueza. Isso que a gente tem que discutir em políticas educacionais. É isso que tem que se pensar. Por que não senta com a professora, com o fórum de professores, que dá a aula no Multisseriado, e a gente tira as políticas educacionais dali? É isso que a gente vem cobrando. É isso que nós cobramos. Não é uma lei feita somente para entender um interesse ideológico, mas uma lei que parta de quem está no real. É essa lei que nós queremos. Quem mais? Olá, professor. Boa tarde. Boa tarde, Rosane. Colegas, boa tarde. Pegando um pouco dessa fala da Jácia, aí aqui pelo texto a gente vê, né, essa disputa, né, ideológica entre o ensino público e o privado. Então, a escola pública, né, pela LDB de 96, a gente vê que ela é estabelecida como laica e gratuita. E também lá no texto a gente pode observar que a escola particular, né, que o ensino privado, ele encontra brechas, né, para transformar essa escola privada em mercadoria, né? Em mercadoria. Então, a gente pode observar pela própria escola pública que a gente não tem uma escola pública, a gente tem uma escola privada. Por quê? Porque se o aluno ele não tem transporte, ele tem que pagar o transporte, não está sendo uma escola pública. Nossa, que reflexão ótima. Se o professor ele não tem material o suficiente, o município não dá para ele o material para que ele possa usar dentro da sala de aula e ele compra este material
para levar para dentro de sala de aula, o ensino não está sendo público. Então, o nosso ensino público, ele não está sendo um ensino público, ele está sendo um ensino privado. Então, a gente pode observar isso porque é uma realidade que a gente vive dentro da nossa educação. A gente vê aqui no texto, pode-se analisar, né, a partir do governo do FHC e do Lula, então é que surgem as entidades, as associações, os sindicatos, então começa a cobrar, né, as políticas educacionais, e essas políticas educacionais, aos poucos, elas vêm surgindo. Então, é que surge o ENAD, que surge o ProUni, Reúne, essas políticas educacionais, né, que vêm para ajudar a educação. Então, a minha primeira graduação, ela foi feita pelo ProUni, com uma bolsa de 100%, e a gente pode, sim, eu sou formada em serviço social, eu sou também técnica de enfermagem, eu trabalho, inclusive, hoje foi um dia, assim, muito cansativo, porque a gente está num período de vacinação, então, assim, a gente pode fazer uma análise, então, eu olho, assim, para o lado da educação e fiz essa reflexão olhando para a fala da Jace. Então, a gente não tem uma educação pública, a gente sempre tem tido uma educação privada, porque a gente não tem garantias de direitos, a gente não tem leis, elas têm que serem cumpridas, infelizmente elas não são. Olha só, vou dar isso, Rosane, que você falou, dá uma tese de mestrado. Jaciele, continue. Então, ó, dá um artigo científico. Rosane escrevendo uma proposta, faz um relato de experiência desse que a gente publicar no próximo livro aí. Jaciele, também te convido para escrever. Se vocês quiserem escrever comigo, estão convidadas, viu? Dá um relato para a gente escrever, Jaciele, isso aí, lindo. E você também, Rosane. Professora, Oi. Eu tenho um artigo de relato de experiência que eu fiz na especialização da educação do campo. Aí eu fiz em relação ao meu trabalho, justamente, e envolvendo uma aluna com deficiência também. E eu estava tentando fazer um projeto em relação ao transporte escolar, devido à dificuldade que eu observo, né? Olha, estou te convidando. Quiser parceria, eu estou aqui, eu topo. O que vocês estão colocando aí da pesquisa para a gente ir, gente, e colocar isso em pauta, porque uma coisa que eu aprendi, gente, é que a gente tem que escrever e pôr para rodar essas experiências que vocês estão colocando. E vocês nos colocaram 2 temas emergentes que a gente tem que colocar em pauta na sociedade. E a gente não pode guardar isso para nós, vocês estão entendendo? Né? Sabe, a gente tem que colocar e discutir, tanto Rosane quanto Jaciele, os colegas que estão nos ouvindo aqui, olha que riqueza, a gente tem que colocar isso e colocar para rodar. Então, tá um convite para vocês, a gente pode escrever juntas, apresentar em eventos ali, a gente sai pipocando por aí. Então, um convite para vocês, porque é isso, as pessoas precisam conhecer o que nós estamos vivendo aí na Amazônia, Tocantina, e a gente começa assim, e é assim que a gente faz a diferença no mundo, porque se a gente for depender das políticas públicas apenas e das coisas que acontecem, a gente não dá conta. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, é desse jeitinho que a gente faz. Quem mais? A Lauriane levantou a mão? Quer falar, Lauri? Sim, é só que amor. eu fiquei pensando na fala da Rosane, é que a gente, a Jaciele, né, trabalha no interior, mas dentro da nossa própria cidade, já sendo uma cidade de interior, né, uma cidade interiorana, vamos dizer assim, dentro da própria cidade, a gente vê isso nas escolas, né, públicas, né, vamos dizer assim. Quando a Rosane fala sobre o professor comprar o próprio material, tirar do seu próprio bolso o dinheiro para produzir um material, e ele, às vezes, entrega para o aluno, porque o aluno não vai ter o dinheiro para comprar material. Apesar da escola possuir uma Xerox, uma impressora, a Xerox que sai de lá não é grátis. Eles não dão para o aluno. O aluno precisa comprar aquele material, aquela apostila, aquela prova. Se o professor não tira do próprio bolso, fala que, olha, eu trouxe a prova de vocês,
não precisam me pagar, o aluno paga. Ou seja, de todos os lados, é do bolso. Ou é do professor, ou é do aluno que vai sair o dinheiro para ele adquirir um material, para ele adquirir a própria prova, porque as escolas não dá, o governo não dá, o Estado não dá para o aluno. E, às vezes, a gente fez estágio, monitoria, né, numa escola, que, assim, o livro didático de inglês estava empoeirado na biblioteca. Olha. Não é usado. É usado a apostila que o professor produz, que ele precisa deixar na xerox, se o aluno precisa ir comprar. O professor gasta dinheiro produzindo material, né, gasta o seu tempo ali, e enquanto o livro didático para determinada turma está na biblioteca, porque não está dentro talvez vamos se dizer assim, da base lá da escola, né, enfim, não está dentro do currículo da escola, não sei. Então, a gente vê isso até próprio dentro da cidade, né? Imagina no interior. Você vê que isso é tão latente, né? As realidades, há realidades, as políticas são pensadas, por isso que eu ainda concordo com são políticas. A escola não é pública, a escola é do Estado. Né? A escola é do Estado. Mais alguém? Mais alguém? E os meninos que estão quietos? Acorda, meu povo! Vamos lá, quem mais? Bora, Mário. Quem mais? Bora, seus meninos, bora falar. Dou-lhe uma. Bora. Olá, meus amores. Quem mais? Professora. Fala, Gesiel. Não, eu só queria reforçar, né, essa historicização que a senhora traz, que a autora traz no texto, que a senhora reforça na sua fala, porque eu achei muito importante, porque eu já tenho uma graduação em pedagogia, eu já tive essa disciplina, políticas educacionais, que ela ficou apenas no campo de estudo das leis, não, né, nessa contextualização histórica, que é tão importante. Eu achei tão bom e que com certeza vai me ajudar bastante a pensar mais sobre a LDB e os seus pressupostos. Que bom, Gesiel, fico feliz, porque é isso que eu estou tentando fazer nessa disciplina mesmo. Olha, que bom que o Gesiel deu esse depoimento, que ele é formado em pedagogia. Porque assim, quando eu fui montar a disciplina, eu tomei muito cuidado com relação a isso, porque todo mundo fala em política educacional, é aquele negócio, eu estudei assim também, quando eu fiz o curso de História. Eu queria morrer, porque a maioria dos professores fica dando só aquela questão cronológica e as leis. Tal ano, tal lei, tal ano, tal lei. E eu não entendo entender a história da lei, a historização da lei, se eu não entender a conjuntura da lei. O que importa para mim aqui nessa sala de aula é que vocês entendam que sentido tem essa lei. O que foi bom, o que não foi bom. Se vocês não guardar os nomes, não vão guardar os nomes, olha... Juro para vocês, o que importa para mim é que vocês entendam o significado da lei, para quem ela foi feita, como ela foi feita e o que aconteceu. O dia que vocês forem prestar um concurso, vocês vão ter que estudar ela de novo, isso é claro, porque a cabeça da gente importa. Importante que vocês, quando eu falar LDB, vocês liguem. Putz, LDB passou por um processo de tramitação ferrenda, que foi uma disputa de dois grandes poderes. Tinha disputa aqui, que era um fórum montado por tais pessoas liberais, isso aqui, e uma disputa aqui de discurso oficial. E olha, nesse movimento teve um papel importante, que foi a igreja. Olha, não foi todos, mas a igreja participou aqui, não estava quietinha, não. Ah, mas olha, demorou 10 anos para isso acontecer. Mas veio de novo lá o Darcy apareceu, negociou o negócio. Ó, mas a LDB também trouxe várias conquistas nesse processo. E até hoje a gente está tendo que lutar para garantir essas conquistas, para a gente não perder.
Tá vendo? Esse é um resumão das coisas, porque são muitas leis. Cada disciplina também tem as suas leis, foi o que eu falei para vocês. Por exemplo, a história do ensino de história, por exemplo, no Brasil é imensa. Que eu tenho que guardar ela aqui, é imensa. A história do ensino de língua portuguesa é imensa. Que eu não sei se vocês já tiveram essa história do ensino de língua portuguesa. É imensa. A história do ensino de filosofia também é imensa, que atinge só o ensino médio. Então, assim, a história do ensino de matemática também é imensa. Então, as leis são fatiadas, como ela fala aí, né? A LDB foi fatiada. O que importa é vocês entenderem esse processo dos dois mundos, que é uma questão ideológica, como que se perpassa, porque senão você vai decorar só as leis, os nomes, ela não vai ter sentido para você. E aí você não vai entender como que reação isso tem na sua formação e na sua carreira enquanto professor. Enquanto professora. Tudo bem? Ok? Joinha? Ok. Ok? Adorei, adorei. Nenhuma dúvida mesmo, pessoal? Então, ó, namastê, adorei brincar. Não saiam daí, fico aí. Vou parar a gravação e a gente conversa. Então, agora eu vou parar a gravação para a gente conversar. Boa tarde a todos, mas permaneçam aí comigo.